Essa aula, na verdade, essa apresentação aqui, ela vai ficar focada mais em uma questão de discussões, assim, né, através de exemplos, então seriam os estudos de caso, da questão das discussões que envolvem, né, a conservação e a restauração de pinturas murais. Algumas coisas realmente não envolvem só a pintura mural, mas eu vou trazer aqui alguns estudos de caso com algumas é, ponderações a serem feitas, né, sobre a restauração, pois a conservação e o restauro é um campo muito complexo, muito teórico, interdisciplinar, né? E a gente trabalha assim sempre tentando priorizar essa conservação primeiro, para evitar as necessidades de restauração. Quando a gente vai falar de restauração, a restauração ela vai envolver princípios éticos, que a gente tem que fazer uma análise de contexto do que está diante de nós para ser conservado e restaurado, né? Qual que é a tipologia daquilo, qual que é, vamos usar assim, o espírito daquela obra, né? Que a gente está tentando preservar. E esse campo pode parecer, é um campo conceitual que pode parecer assim relativamente simples, mas ele exige muita discussão. Cada caso é diferente um do outro. Ele precisa ser, ele é a parte mais delicada, porque uma intervenção ela pode interferir o, o valor daquela obra, ela pode alterar o sentido daquela obra e cada ação de intervenção ela pode gerar consequências, né? Seja uma adição de um material que a nível atômico possa fazer algum tipo de ligação e ocasione uma reação, seja um complemento que dê um novo sentido para a obra, né? Ou seja, uma questão que possa até desrespeitar a mera existência, né, e o diálogo, o propósito daquela obra. Então, assim, principalmente no que tange, né, ao contemporâneo, a gente precisa muito saber o contexto e por onde está essa obra, o que ela está tentando nos transmitir, qual o propósito de sua existência, né? A arte nunca é meramente estética. Então, mesmo que em algum momento ela possa ter sido estética, ela foi feita em um contexto ou então ela passou a fazer parte de um contexto histórico também. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao analisar essas coisas, as informações que nos dispõem para pautar quais vão ser as nossas atitudes perante uma intervenção de restauro. E aí eu vou trazer alguns exemplos, né, de pintura mural, questões de fragmentos perdidos, questões de culturas e que da tradição do refazer, né, o respeito ao tempo e a morte das coisas, né, e também a questão dos grafites, artes urbanas, né, que já nascem com o propósito de se reinventar, que a arte urbana ela é uma arte mais dinâmica, né, então existe essa pauta e essa preocupação em discutir, né, os limites da restauração. E aí, quais vão ser os métodos de intervenção escolhidos sobre isso? E aí, então, isso é uma discussão teórica que pode abarcar vários campos de conhecimento, tanto dos historiadores, quanto arqueólogos, quanto químicos, restauradores, arquitetos, filósofos, apenas tendo. Então, tem que ter
cuidado muito grande, né, antes da escolha, né, e prestar atenção no que vai ser feito. Aqui no primeiro exemplo, eu vou me basear muito numa tese, né, da professora Ana Maria, que ela é restauradora, né, e ela fez uma tese em que ela vai discutir a crítica e o juízo o juízo dessas críticas, né, da adoção de medidas de intervenção. E aí ela traz esse trecho que eu achei super legal, né, que foi escrito pelo Vasari em 1550, acerca de uma restauração, que demonstra essa fragilidade, né, essa responsabilidade que um restaurador tem ao atuar sobre uma obra, né, os riscos que a gente está sujeito em caso de fazer uma intervenção que ela seja considerada inadequada. E aí diz bem assim, em Volterra, pintado em afresco na igreja de São Francisco, acima do altar da companhia, está a circuncisão do Senhor, que está ainda muito bonita, se bem que o menino, que foi deteriorado pela umidade, foi refeito por Sodoma muito menos belo. E em verdade, é melhor ter pouca coisa feita por um homem excelente, mesmo que rasurado, do que ser retocado por quem sabe menos. Isso daí pega muito, né? Então ele está, com esse texto, ele está mostrando que houve uma alteração de sentido na obra. Ele para de reconhecer na obra aquilo que ele conhece. E, de certa forma, essa intervenção aí que ele julga como uma intervenção invasiva, né? Que ela se excedeu, essa intervenção vai então alterar. Não somente, ela não só muda o sentido, tira a autenticidade da obra, como ela altera a memória do próprio Vasari, que está ali, que admirava, né? Então, para quem conhece, para quem via essa obra, isso se dá como uma alteração, podemos dizer, uma alteração violenta, né? Porque você está interferindo naquela significação e você está cortando a comunicação daquela pessoa com a obra. Aqui, como base do trabalho, né, da Ana Maria, que ela foi analisar, é esse afresco aí, que é um afresco de Andrea Mantegna, numa capela de Pádua, lá na Itália, que essa capela, ela, apesar de estar em avançado estado de deterioração, assim, ela até o século passado, ela estava em avançado estado de deterioração, mau estado de conservação, não se faziam trabalhos de conservação nela, né? Não se sabe por quê. Mas aí, em um dado momento, né, da história dessa capela, ela sofreu com um terremoto, veio a ruir e ficou esse afresco caído todo em fragmentos, né? E aí ela vai trazer esse exemplo, que é a nossa esquerda, né? Está o afresco como ele era antes, e depois a sorte, o que aconteceu com essa capela? Um padre que gostava muito desse afresco conseguiu fotografar ela. E antes da tragédia acontecer, ele fotografou. E aí, em um dado momento, depois do terremoto, veio Cesare Brandi, um dos principais teóricos da conservação e restauração, que vai falar e defender, ele vai discorrer sobre a unidade, né, a harmonia da unidade da obra, que a gente precisa ter uma leitura harmônica e que existem esses confrontos, assim, né, a partir da perda. Cesare Brandi foi uma das pessoas que foi até essa capela e ele catou todos os pedaços e fragmentos e guardou. Bem, para ser o quê? Para tentar fazer tipo um quebra-cabeças, né?
E aí, o Departamento de Física da Universidade de Pádua performou uma anastilose informática. O que eles fizeram? Eles a foto, né, que esse padre tinha, e eles, por todos os equipamentos que tinham de tecnologia, eles ampliaram na melhor qualidade que se tinha a foto do padre como guia e passaram a tentar resolver o tal do quebra-cabeça ali, né, em cima da foto. E essa foi a quantidade de fragmentos que eles conseguiram mapear. E aí, essa foi a quantidade, né? A gente está olhando aí. Então, o que ela vai trazer aqui de questionamento, né? A imagem agente. O que seria a imagem agente? Seria isso que a gente está observando, a obra de arte, o nosso interesse, né, focal. Ela, a partir disso que é feito, né, que foi considerado uma restauração, a partir disso que é feito, ela questiona se ainda existe o afresco como imagem agente, porque ela coloca que, dada essa falta imensa, essa baixa possibilidade de se observar e montar esse quebra-cabeça, a imagem agente agora passa a ser a foto. Ela não é mais os fragmentos. Aonde ali eram os fragmentos já não existe mais imagem. Então, qual vai ser a imagem agente? Vai ser, muito possivelmente, essa impressão gráfica. Ela, no fim das contas, ela é impressão gráfica. E aí ela questiona, então, qual que é o papel de memória que esse negócio passou a adquirir, porque antigamente ele tinha um papel de memória, né? Antes desse ruir, tinha um papel de memória que era o afresco, era uma obra de arte que está representando uma cena dentro de uma capela, e ela tem esse cunho religioso e tal, mas agora ela é isso, assim, após a restauração, nós podemos dizer que estamos nos tratando, está se tratando da mesma obra, sabe? Então houve uma alteração de sentido aí, extremamente violenta, essa quebra de memória, né? Como que ela pode reconhecer essa pintura? E também aí ela começa a pensar, aí a gente restaura, só que é uma pintura muito antiga, as pessoas não têm... Como que eu vou reconhecer, né, essa memória, essa pintura, se ela não tem memória antes da destruição, né? Porque também tem isso, né? Uma alteração de sentido da obra, a obra sofreu uma alteração de sentido. Isso daí a gente não pode negar, né? Mas ela serviu uma alteração de sentido para a gente se eu não conheço a obra, se eu não conhecia antes. Seria essa fotografia o suficiente para a gente se relacionar com a imagem fragmentada e criar uma relação de memória? Mas que relação de memória é essa que a gente está criando, sendo que a gente não tem previamente a destruição? Né? E aí ela recorre, inclusive, à filosofia, a Santo Agostinho, para ajudar a colocar esse pensamento, né? Explanar, em que ele diz assim: não poderíamos dizer que achamos um objeto perdido se não o reconhecêssemos. Tinha de fato desaparecido de nossa vista, mas estava conservado na memória. Então, assim, eles conseguem recuperar? Não conseguem recuperar, está perdido, né? Então, temos aqui, na verdade, a obra de verdade passou a ser o quê? O avanço tecnológico e científico que nos permite a capacidade da reprodução de como era, para a gente poder tentar aplicar. Isso daí vira
essa obra ela para de ser afresco para ser pertencente a uma memória dos avanços e estudos de restauração, talvez. Então, é com isso que a gente quer dizer sobre alteração de sentido, limites da restauração, porque também a gente não vai pintar tudo de novo, né? A gente está criando um falso. Mas o que a gente consegue, porque não vai ser a obra, de fato, né? Vai ser uma reprodução, vai ser uma réplica. E aí vai ser uma réplica, e se a gente não for distinguível, aquelas pessoas vão achar que aquele é o original, então a gente está dando um falso histórico. No fim das contas, a imagem passa a receber um novo propósito. Aí tem uma frase que ela traz nessa tese, né, que é muito interessante. Ela coloca assim: há um contrassenso. Quando são poucos os fragmentos colados, deseja-se por mais. Mas quanto mais fragmentos são postos, a perturbação é maior, pois não se percebe a imagem formada nem pela fotografia, né, que ficou oculta pelos fragmentos, e eles por si sós não são suficientes para apresentar a imagem. Procurando com muito esforço, não vejo o que teria sido a pintura. Tenho dúvida se a memória dela poderia estar presente na fotografia. Por outro lado, nós vamos ter aqui, né, nessa Basílica Superior de São Francisco, lá em Assis, na Itália, a gente vai ter exatamente o mesmo método empregado, que é de recolhimento dos fragmentos, e esse mesmo método empregado foi montado como se fosse um quebra-cabeça, né? A partir da fotografia ampliada como plano de fundo. Mas a gente já está vendo aqui que se torna um caso bem diferente do que aconteceu lá na outra, né? A gente vê um mapeamento muito possível. Nosso olho é capaz de complementar a informação, né? Que seria São Francisco e Santa Clara. E aí a gente percebe as nuances da empregabilidade de certos tipos de restauro. Não é que existe um restauro certo, quer dizer, existem restauros errados. Mas, assim, o que é um restauro certo em um caso pode não conseguir o mesmo efeito em outro caso. Então, por isso que é importante a gente ter essa discussão das nuances, olhar a parte o todo, né? A gente conhecendo essa obra aí, a gente já sabe que faz parte da Basílica de São Francisco. Então, esse que está representado, a gente consegue notar que é São Francisco também. E a gente já tem, né, a questão dos motivos ali, dos ornatos, né, as beiras, que elas já são muito mais identificadas. E aí, esses pequenos fragmentos de perda, eles passam a não ser, eles não interferem tanto, a gente já tem uma recomposição muito maior. A transmissão da mensagem, a gente consegue, a transmissão do que é aquilo ali, né? Então, a gente está tratando aqui do retorno da unidade, né? Que o Brand defendia, o potencial de unidade. Ele não está inteiro, mas ele tem potencial para transmitir o que o seu inteiro transmitiria. E essas são pinturas que eu encontrei em Narni, na Itália, que dá para ver, né, essa escolha de manter apenas o que se tem, aceitar as lacunas, né? A gente tem aí pinturas que são do século XII à direita, bem à direita são do século XII, no meio século XIV e à esquerda, se não me engano, também XIV. Mas a gente percebe aí uma que opta por preservar. Tem até ali na do meio, a gente vê que
Aquilo é muito curioso, né? Eu fiquei muito curiosa, não soube descobrir o que que é. Mas a gente vê que tem metade ali, aquela metade está íntegra, mas tem metade de uma cena ali. E eles não vão refazer. Provavelmente ele tinha algum tipo de parede, alguma coisa assim, que ia para cima, e aquilo seria uma pintura meio que decorando tipo um teto, né? Devia ter uma abóbodazinha assim saindo. E a gente vê que seria até estranho, né? Se a gente entrasse nesse lugar e a gente percebesse ele ali todo certinho, sem perdas, completo. Nós mesmos teríamos uma certa incompreensão do que está acontecendo ali. É uma pena não saber o que é, mas em algumas partes, não saber detalhes, mas assim, a da esquerda, por exemplo, nosso próprio olho consegue completar ali a informação. A do meio temos a informação principal. A da direita temos um pouco mais de perdas, mas ainda temos algumas informações também. Só que é melhor ficar sem algumas delas do que a gente tentar criar uma coisa nova, né, que pode não existir. E é como se a gente fosse pensar, por exemplo, talvez, vamos colocar, hieroglifos nas pirâmides, e aí a gente tem perdas, e alguém vai lá e coloca novos hieroglifos, mas aquilo também, né? Eles também têm sinal de transmissão, eles são uma escrita. É como se a gente também estivesse inventando uma parte, né? É como se alguém tentar um hieroglifo, vai contar mentira ali, porque não sabe o que estava escrito ali naquela parte, né? Então vai acabar contando uma mentira, pode alterar toda uma história. E com a parte estética da arte, não há de ser diferente. Passando então para um caso completamente diferente, né, que a gente vai ter uma aplicação de conservação, mas a gente não tem a restauração nesse caso. Acho que a restauração nem entra em pauta aqui, né? Mas é um tipo de pintura mural. Vocês estão vendo aí a pintura mural que temos, muito linda, muito tribal, expressiva. Essas pinturas murais são feitas pelas mulheres Matobo, de uma região chamada Matabeleland, que é uma província no sul do Zimbábue. E as Matobo, elas têm elas desenvolveram, né, ao longo da tradição delas, esses designs das ocas, podemos chamar de oca, não sei, das tendas, essa espécie de moradia aí deles. E aí, no que consistem, né, essas moradias? Que toda vez que é final da época de colheita, todo ano, quando a comunidade toda termina com a colheita, aí essas mulheres matubo elas pintam os exteriores das cabanas, né? Com esses designs desenvolvidos por elas. E elas usam, né, o material de carvão, de cinzas, água, terra, só esses materiais naturais aí que elas encontram. E aí, quando a chuva vem, esses murais pintados por elas são lavados, vão embora, acabam, até a próxima vez, quando acabar a colheita, e elas vão, as mulheres vêm, voltam e pintam de novo. A gente está tratando, então, aqui de uma tradição que a gente pode considerar como uma cultura também material, e é uma manifestação, né? Uma manifestação cultural que depende dessas chuvas e por falta de melhor palavra, mas vocês vão entender o contexto, depende dessa destruição para se manter viva. Então, nesse caso, a gente intervir para conservar as pinturas seria acabar com essa tradição, não deixar com que ela aconteça, né?
ela se baseia nisso. Tem alguns tem alguns projetos, né, de patrimônio que atuam sobre isso para incentivar a continuidade, né? Então, qual que é o tipo de conservação aplicado aí? Não é uma conservação de não vamos deixar a chuva lavar. É uma conservação que eles fazem eventos que fazem que transformam em competição, né, entre si, para incentivar todo ano. E aí eles dão um prêmio para o melhor interior e exterior para encorajar, né, que elas mantenham essa tradição, que elas continuem fazendo tudo. Então, aqui, no que cabe a preservação, o que tange a preservação, é apenas a conservação do tradicional, do saber fazer, né, dessas mulheres matobo. O que importa é isso, né? E uma catalogação, um tipo de informativo, isso também vai contribuir para a preservação. Mas a essência dessa tradição, ela se faz no perder essas pinturas, o deixar elas irem embora. Agora, pegando um contexto local, né, de São Paulo, com as pinturas murais do Palácio da Justiça, a gente vê aqui que elas foram bem danificadas por uma ação de umidade e infiltração, de forma que houve salinização, perda, lacunas foram formadas também. E elas sofreram já outras intervenções, que dá para ver ali um véu, um brilho diferenciado, como se tivesse um verniz, alguma coisa que não era para estar ali. Atrapalha a incidência de luz, né? Dependendo de onde que você está, atrapalha essa incidência de luz. E cria brilho, atrapalha a visualização. Isso foi resultado de uma intervenção anterior. O que temos aqui, né? A gente tem que contextualizar, temos que entender também, né? Temos acesso a referências? Temos, porque são motivos que se repetem em uma fórmula, possivelmente derivada de stencil, possivelmente não, com certeza. Ela é uma pintura que ela está inserida aonde? Naquele contexto de uma Belle Époque, das pinturas decorativas do início do século XX, no início do século XX, no início do século XX, com aquela difusão de materiais, difusão de ornamentos, e que houve uma superprodução artística de pintura mural, talvez até de artesanato de pintura mural, podemos dizer. E ela, então temos aí o quê? Várias referências. As áreas de perda, a gente sabe dizer como era igualzinho antes da perda, porque elas aparecem repetidas em outros locais. Então, um contexto de exclusividade ou de invenção, a gente já descarta aí, né? Em termos de único, de ser único, de não saber. Já podemos descartar, isso nós sabemos muito bem. Agora, qual o propósito da sala? Temos que saber também. Foi na Belle Époque, com um uso abusivo, excessivo de ornamentação, uma ornamentação que que entra na outra, é estuque decorado, relevos de estuque, escaiola, pintura mural pra caramba. Então, a gente é uma preocupação estética, como nos próprios materiais vinham dos manuais,
dizendo que era uma integração da arquitetura, que ela deveria ornar com a harmonia e a simetria, levar os mesmos preceitos arquitetônicos, os mesmos preceitos estéticos arquitetônicos. Logo, a gente pode inferir que uma das maiores preocupações da existência dessa obra é uma preocupação puramente estética. Ela tem o caráter também, aí vem a parte histórica, ela tem o caráter das pinturas murais que eram doutrinadoras, reafirmadoras de um propósito de uma república para a criação, manipulação de identidade social. Sim, ela vai trazer dentro daqueles medalhões que tem os rostos, eles vão ser alegorias, vem até a legenda ao lado, uma tem escrito Lex, a outra tem escrito Justitia, a outra tem escrito Fidem. O que é muito interessante é que tem 2 medalhões nessa sala com os rostos de alegoria, porém não acompanham uma escrita de virtude. Podemos supor que, por serem regiões que sofreram bastantes intervenções e que também sofreram com a infiltração, a gente pode hipotetizar que talvez ali existia algum escrito que possa ter se perdido, né? E são áreas que elas apresentam repinturas. E a gente pode talvez hipotetizar que elas tenham algum outro significado. Por exemplo, ele tem um rosto masculino. Porém, ao longo, mesmo fazendo o comparativo, né, de toda... Primeiro que isso é uma hipótese, não temos indícios reais de que houve ali de que possa ter havido ali uma escrita. É só partindo do referencial do que temos no entorno, né? E segundo, fazendo também o paralelo com o restante do palácio, que tem outros lugares que aparecem as alegorias são identificadas por suas legendas, propriamente identificadas também. Então, por lógica, a gente pode pensar que essas figuras também querem representar alguma alegoria de virtude. Não temos referência, não temos foto de histórico, logo não vamos inferir. A única pista que temos é que uma delas é uma representação masculina. Geralmente, quando a gente fala, né, de um positivismo daquela época e tudo mais, a alegoria que era masculina geralmente era do labor, mas não temos como afirmar isso, não temos como saber quais são as virtudes faltantes, porque fazendo paralelo com outras salas, a gente vê que nessa sala está presente virtudes que não estão presentes nas outras. Então, não podemos tomar de referencial. Está faltando essa, está faltando aquilo. E, nesse caso, não foi feita a restauração, não foi feita uma reintegração cromática, né? A gente fez um trabalho de conservação ali, que a gente estabilizou os procedimentos que estavam ocorrendo. Mas a parte de reintegração cromática, nós diminuímos o choque e a tonalidade do branco para ir um tom médio que a gente julga um tom de fundo, né, que dialoga com as cores presentes ali, para essa abstração cromática diminuir o impacto e o contraste da lacuna, de forma que o nosso olho pare de ir direto para a lacuna e ele foque no inteiro.
Por que que isso foi adotado agora? A gente verificou que ainda há ocorrência de infiltração. Havendo ocorrência de infiltração, por menor que ela seja, se a gente fizer um trabalho de restauração, a gente corre o risco de que ele esteja sendo feito superfluamente, pois se essa infiltração for adiante e ela for grave, ela vai fazer com que isso que aconteceu aí, que vocês estão vendo, aconteça tudo de novo. E o trabalho de restauro que vai ser feito vai ser perdido. Então, o objetivo é sanar esses problemas de infiltração para que haja o momento da reintegração cromática. Qual que seria a reintegração cromática nesse caso? Bem, é uma pintura de estêncil reproduzida, cheia de referência e que ela foi feita, ela compreende um período, ela é um testemunho histórico, mas ela foi feita de maneira massiva, assim, podemos dizer, né? A principal característica dela é ser pertencente à reprodutibilidade. E se ela é pertencente à reprodutibilidade, a nossa reintegração, ela pode reproduzir. Então, nesse caso, seria adotado, vai ser, né, quando acontecer, vai ser adotado um processo da reintegração mimética, que seria reproduzindo exatamente como era antes, visto que não tem erro. Claro que o material vai ser diferente do material original para haver distinguibilidade, e não vai ser aquela cópia fidedigna, perfeita. Apenas de longe vai parecer que está perfeito, mas chegando perto ela vai ter sim uma certa diferenciação para não ser confundida com o original. Mas vai ser pintada de acordo com o que era originalmente. Também em casos de discussão, aqui não seria um estudo de caso, né? Seria mais uma abertura de discussão, que é realmente uma pauta e para pensar, refletir, que ainda não se tem consenso também. Seria a questão do grafite arte urbana, né? Se devemos interferir, conservar, se pode ser restaurado. A arte urbana ela se classifica como essas artes de grafite, né, das empenas, dos muros, ela se classifica como arte contemporânea. E a arte contemporânea, por si só, ela tem um entendimento já um pouco diferenciado dentro do campo da restauração, que a gente diria dos tradicionais, assim, porque a arte contemporânea, ela é uma arte que começou a quebrar barreiras, né, das artes tradicionais, dos ensinos clássicos, e comprar outros materiais com outras formas, outras montagens, outros diálogos da materialidade, que sempre embutidos com algum tipo de dialética e cuja dialética importa às vezes muito mais do que a materialidade. Ou cuja obra foi pensada para estar exatamente naquele lugar, se não estiver naquele lugar não tem o efeito desejado, não tem o efeito desejado, não tem o sentido desejado, tem que ser pensado para aquele local. Então, entram alguns fatores assim, né, que transferem fazem com que a arte contemporânea ela tenha que ser abordada com diferentes olhos, né, e diferentes discussões do que é o tradicional. Novas questões entram em pauta. Uma das primeiras pautas assim que entra é buscar saber se o artista está vivo. Se o artista está vivo, ir até ele e perguntar qual tipo de permissão e o que ele gostaria de fazer na obra, se ele deixa intervir ou não.
O ideal é sempre ter uma conversa e uma consulta com o artista. E acredito que nesse caso do grafite, da arte urbana, é um dos casos que pode guiar e nortear nossos trabalhos. Mas mesmo assim é uma discussão. Porque a arte urbana, ela tem o seu caráter, né, esse seu nascimento aí de conquistas de espaços, do grafite, de populações marginalizadas, daquela época do hip hop, que foi crescendo e aí foi tomando os espaços da rua, extremamente marginalizado, inclusive criminalizado. E só que com esses caráteres muito políticos, muito de denúncia, muito sociais, né? E essas questões, né? A sociedade está em constante mudança, modificação, evolui, retrocede, dependendo do ponto de vista, né? E ela vai sempre modificando. E, portanto, algumas das abordagens dentro dessa arte de rua, elas se tornam obsoletas ou outras surgem que sejam mais urgentes, né? E aí elas se sobrepõem. E sem contar que é uma exposição à intempérie muito grande, as fumaças de carro, a fumaça de fábrica, chuva direto, não recebe nenhum tipo de proteção, é uma exposição à intempérie. Logo, essa junção de fatores, né, já nos mostra, e essa questão do dia a dia, o dinamismo de uma cidade, já nos mostra, então, a efemeridade, né? É um tipo de arte, manifestação artística e cultural que é pautado não que ele seja pautado na efemeridade, mas ele não tem a preocupação nem a intenção de ser perene. Então ele adquire um caráter de efemeridade. Eu não diria que é por intenção intrínseca de quem faz, eu diria só porque não é essa a preocupação, não é este o propósito. Só que a arte de rua, esses grafites foram tomando reconhecimentos, né? E foram tomando reconhecimentos, vários artistas de rua foram conseguindo conquistar espaços dentro de museus também e criar um nome e virou um propósito que começaram coletivos, festivais de incentivo à arte de rua, né? Projetos que percebem que pela arte de rua podiam auxiliar pessoas que estão em situações mais precárias, com uma certa tendência a cair possivelmente em uma marginalidade, né, por viverem realidades violentas, com precariedades, com falta de acesso. Então, vários projetos que viram na arte aí uma forma de resgatar, impedir que essas pessoas entrem para um caminho que não desejam. E aí foi ganhando reconhecimento até que deixou de ser crime, né, o grafite, se ele tem uma autorização, mas ao mesmo tempo, né, se a gente for parar para pensar, esses grafites também, que já são pensados como um espaço urbano, essa questão do espaço urbano, do embelezamento urbano, de criar um painel urbano, automaticamente ele já configura ele já tem um significado intrínseco diferente, né? Quando ele surgiu ali, quando ele era uma manifestação de denúncia, ainda criminosa, né? E
marginalizada, que surgiu com esses outros propósitos, agora estes outros propósitos já foram modificados. E ele surge como arte urbana, né? Tanto que agora o grafite também carrega essa categoria arte urbana. Os festivais que são realizados vão utilizar desse termo. Claro que eles estão, assim como lá no início, muito envolvidos com a dança, com, com roda de conversa, com mensagens políticas, com mensagens sobre a sociedade, né? Eles estão ali para dar voz a quem diz, né? E a quem é o artista, mas eles também já começam a entrar numa categoria de arte, né? Oficialmente, né? Se intitular como arte, e são pensados num viés também, agora já começam a ser muito planejados, projetados, recebem um espaço para isso, né? São classificados eles começam a ser vistos como uma ferramenta de transformação da cidade, um museu a céu aberto também. Então aí que entra e aí fica, né, essa discussão. Será que a gente, então, a partir também da mudança de propósito, contexto, viabilização da existência dessa arte, ela também passa a ter um caráter de mais permanência, de interesse da permanência, porque também agora os moradores vão começar a se identificar com aquele espaço, vão fazer foto, vão absorver, se identificar, sabe? Tentar compreender, descobrir sobre quem é o artista, o que ele quis transmitir. Vai ter a relação do espaço com as pessoas também. Então, essa comunicação está ali criada. Mas, ao mesmo tempo, muitos artistas seguem com essa visão de que ela não é para ser eterna, que é parte da dinâmica da rua, uma sobrepor a outra, claro, com muito respeito, não sei o quê, não vai atropelar o outro, que já está existente, mas eventualmente aquele vai deixar de existir, outro vai ser por cima, vai vir a necessidade, vai se fazer a necessidade de um outro. Então ainda é um debate, é um assunto muito complexo, né? A gente tem aquele exemplo do Dória apagando os grafites do Beco do Batman em 2017 também, né? E aquilo gerou uma revolta muito grande na população. Como assim? Ele apagou e aí foi refeito, né? Depois. Mas naquele momento ele deslegitimou, né? Chocou a população e aí a gente percebe como a população agora já legitimou, já aceitou e vê como seu também, entendeu? Aquela arte, ela não é denúncia, não é protesto, não é só denúncia, não é só protesto, não é só manifestação cultural, como agora também ela é pertencente a uma sociedade. Então, o ideal sempre perguntar para o artista e para o autor da obra. Mas existe aí essa grande dúvida, né? Se a gente intervir, a gente também não está violentando, porque a gente já sabe que sofreu nesse caminho aí, né? Uma modificação de propósito, uma modificação de viés, até uma modificação de agentes, porque agora não é exclusivamente pessoas que vêm da periferia, pessoas muito pobres e pessoas marginalizadas que são grafiteiros. A gente tem outros grafiteiros que vêm de outras classes também. Então, a gente já percebe toda essa mudança ao longo do curso aí dessa arte urbana que modifica essa dinâmica, esse dinamismo, essas funções também, né? Adquirem novas funções, não deixam de existir as anteriores, mas adquirem novas funções. E aí
será que a gente também adicionar um caráter de tentativa de conservação, de eleger aquilo como simbólico para ser preservado, será que a gente não está também ferindo um dos princípios que mais perduraram dessa característica dessa arte? Será que a gente não está alterando demais a essência, a existência dessa arte? Então, esse é um debate que tem ocorrido bastante. E só discutindo muito para se ter essa noção, mas eu ainda vejo como um ponto delicado, um ponto que precisa de atenção, precisa de debate, principalmente vindo dos agentes que fazem essas artes. Então, eles, claro, têm a voz principal, e é um debate que está presente hoje em dia, né? Porque é uma arte, é uma manifestação, é interessante e dialoga com a população. Mas será que tudo a gente tem que deixar, tem que fazer, preservar? Será que a gente não precisa aprender a respeitar também esse tempo, essa efemeridade? Isso não é um dos caráteres que torna esse tipo de manifestação artística tão interessante, tão dinâmico, tão expressivo e espelho da sociedade?